Olá pessoal, de novo vamos tratar da questão sobre a poligamia, prostituição entre os hebreus. E essa parte que nós vamos tratar logo de início é até engraçada, porque vejam bem, se o Deus hebreu considerava casado com a nação de Israel, considerava naquela nação como sua esposa, as cidades de Jerusalém e Samaria como duas mulheres. Essas mulheres eram suas esposas, ou seja, o Deus hebreu está dizendo para a gente que ele era casado com duas mulheres. Ou seja, o Deus hebreu está dizendo que não é raro você ter mais de uma mulher. Tanto que ele tem duas, ainda que sejam simbólicas. Mas são duas mulheres. Ele vê aquelas nações como duas mulheres. Está entendendo? O interessante também, o Deus hebreu se considera casar com essas duas mulheres. Só que ele chama essas duas mulheres simbólicas, das nações, diz estar casado, relacionamento, tanto que ele se sente ciumado com essas cidades, ou essas pessoas que compõem essas cidades vão adorar outros deuses, ele compara essa adoração como uma traição. Ele se vê casado com essas duas, com essa nação, sobretudo essas duas cidades, Samaria e Jerusalém. Então ele diz que essas duas mulheres são suas e que quando elas vão adorar outros deuses, ele se sente como que traído e E, e esse ato de adoração para outros deuses é comparado a uma traição, a um adultério. Mas vamos pensar um pouco. Se ele é casado com essas duas mulheres, essas mulheres o traem, outros deuses ele compara como um adultério, então o que é que o que é que o Deus hebreu é? Um corno. Então, o Deus hebreu é um corno apaixonado, entendeu? É isso aí que nós vamos tratar. O Deus hebreu era polígamo. Jeová se via como um corno apaixonado. É verdade, não é brincadeira não. Os assuntos da Bíblia são coisas sérias, jamais os tomaria como algo menos importante. Jeová via sua nação, a qual escolheu como sua esposa, uma verdadeira prostituta devassa que o traía com homens egípcios de órgãos sexuais avantajados, cujo sêmen era tão abundante quanto o de cavalos. A Bíblia diz isso, nós vamos mostrar para vocês. A cada canto do caminho edificaste o teu altar, e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todo aquele que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Ezequiel 16, 25 e 26. E tem versões antigas da Bíblia nessa parte, e é mais escandalosa ainda, é de você ficar de boca aberta. As mais novas, as traduções e versões mais novas da Bíblia, eles tentam esconder tudo que é jeito essas frases, esses termos que foram colocados aí. Eles substituem, usam de um eufemismo, né, para maquiar essas palavras que foram proferidas pelo Deus hebreu, que se achava traído por essas mulheres simbólicas que ele tinha. Só que aí tem muitos cristãos que usam, ah, não, mas isso aí foi um simbolismo, é um simbolismo. Mas você acha qual é, é, qual é a pureza, qual é o ensinamento que você pode tirar de uma porcaria dessa? Um Deus dizer que a sua mulher, a cidade, era comparada. Quando ele faz essa comparação toda, ele pega caso de uma situação real. Essa é a questão. Aí diz que a cidade dele é como uma prostituta que abria as pernas para todo homem e multiplicava suas prostituições. E diz que essa mulher dele preferia mais os egípcios porque tinha o pênis ou a rola grande, membro grande, grandes membros. É isso que ele quer dizer, que os egípcios tinham os membros grandes. E se nós pararmos para pensar, ele falar dos egípcios, dos filhos, os filhos do Egito, porque
Normalmente os egípcios são o quê? São negros, né? Lógico que havia aquela variação, diz que tem até egípcio branco, mas que a ideia é essa. Os egípcios eram, na sua maioria, eram negros, ou de pele mais escura. E esses povos, vocês sabem que têm a fama de ter a rola grande e os pênis enormes. Então, o Deus hebreu é, mostra essa belíssima comparação. Veja se isso é uma, uma parábola, como os cristãos querem, de ser digna de você contar para sua filha, seu filho, 4, 5 anos, 10 anos, ou mesmo 16, 18 anos. Você acha que isso aí, o que é que tem de bonito numa passagem dessa? Qual é a moral, o ensinamento que você pode passar para o seu filho para ler uma porcaria dessa? Muita cara de pau do cristão dizer que isso aí existe um ensinamento. Não, mas é porque Deus compara a traição. Se o povo é uma prostituição, mas você precisa ensinar para uma pessoa que ela não deve se comportar de certa forma errada, mostrando atos impuros de outros, né? E aqui o que eu estou vendo é uma imoralidade. Dizer que a mulher abrir as pernas para homem de rola enorme, penetrá-la. Isso é ensino, né? Isso é coisa de um Deus? Eu não vejo Deus coisa nenhuma aqui. Também te prostituíste com os filhos da Síria. Primeiro falou dos egípcios, que tinha rola grande. Agora está falando dos egípcios, ou dos assírios. Porquanto era insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Veja que ele fala, compara a sua nação amada, a sua mulher, com uma verdadeira vagabunda, prostituta sem valor nenhum. Porque essas comparações que ele diz que essas mulheres, essa mulher dele traía ele, é porque eram os acordos de guerra. Por exemplo, o Deus hebreu não aceitava. Isso, eu digo, o Deus hebreu, na realidade, é o escritor que criou essa situação, faz essas comparações idiotas, tá entendendo? Não tem Deus nenhum aqui. Mas que ele, mas em suma, vamos entrar e vamos viajar nessa ideia dele. Ele diz que é, quando os hebreus eles estabeleciam pactos militares com alguma nação, como por exemplo com os assírios, como ele fala aqui, com os egípcios, pactos militares de união, de fortalecimento de forças, o Deus hebreu se sentia traído. Ele queria que o povo hebreu só confiasse nele e não confiasse na força militar de outros povos. Essa ideia que os escritores, sobretudo esses profetas, o profeta Ezequiel, quer passar. E os hebreus não podiam estar fazendo esses passos militares com essas nações, porque essas nações eram pagãs, bababá, bibi, bababó. Os hebreus deviam confiar no braço forte de seu Deus. Então, quando eles passavam a confiar, fazer ou estabelecer essas alianças, era como uma traição, era como um verdadeiro adultério contra o Deus hebreu. Aí compara esse adultério, essa traição, às prostitutas, uma mulher prostituta. Mas a questão não é que aqui aconteceu uma comparação. É que essa comparação é dentro de uma situação que acontecia. Esse que é o problema. E um outro fato mais agravante é que eu não preciso fazer ilustrações de coisas repugnantes e imorais para dizer para o meu filho que ele não deve ter esse comportamento, determinado comportamento. As pessoas corretas e certas não corrigem outras por meio de ilustrações ou por meio de atos errados e tidos como imorais. Não é assim que se corrige uma pessoa. E é isso que nós vemos nos tratos que o Deus hebreu, entre aspas, tenta passar para a nação de Israel, dizendo que você não faça isso não, esse ato está errado, esse ato que vocês estão fazendo é comparável a isso. É assim que se corrige uma pessoa, mostrando atos repugnantes e imorais. É a mesma coisa você pegar uma revista pornô e mostrar para o seu filho de 6, 7 anos, 10 anos, olha, não gosto que você, quero que você vá fazer sexo por aí não, porque se você fizer, parar dessa essa prostituta aqui que está tendo relações aqui nessa revista. Olha que absurdo.
A nação de Israel era uma prostituta das mais baratas, como nós podemos ver. E havia uma depravada que, por seus serviços, sequer cobrava, porque o Deus hebreu disse que a nação dele era tão vagabunda, e era uma prostituta tão vagabunda, sem valor nenhum, que transava sem cobrar. E transava e ainda, em vez do cliente pagar para ela, ela que pagava os serviços. Deus hebreu fala isso. Ela tinha prazer em se prostituir. Que coração sujo tu tens. Isso Deus hebreu falando. Que coração sujo tu tens, diz o Senhor Deus, para chegares a fazer semelhantes coisas. És uma meretriz, ou seja, uma prostituta impúdica, impura, nojenta, e tens os seus altares de culto a ídolos e os seus bordéis em cada rua. Foste até pior do que uma prostituta. Foste tão sófrega de pecado que até nem pedias dinheiro pelo amor que excedias, tá vendo? A passagem aqui está dizendo que a esposa simbólica dele era uma das piores prostitutas, que em vez de pedir dinheiro, ela cedia dinheiro, pagava não, ela não recebia dinheiro, ela pagava para ter o sexo. Sim, é como uma mulher descaradamente adúltera que vive com outros homens, desprezando o marido. As meretrizes fazem-se pagar, mas contigo é o contrário, ou seja, dizendo que as prostitutas pedem dinheiro pelos seus serviços, mas a mulher dele, a prostituta simbólica dele, ela é que pagava pelos serviços, pelo sexo, né, que recebia dos homens. És tu quem lhes dá a eles presentes para que venham de novo ter contigo. Por isso és diferente de todas as outras. Ou seja, Yahvé dizendo que a prostituta, a esposa dele, a nação de Israel, era a pior prostituta que tinha. Não existia prostituta pior do que ela. E ela, em vez de cobrar os serviços das suas prostituições e receber por isso, ela que pagava para os amantes. Ezequiel 16:30. Ó prostituta, ouve a palavra do Senhor, diz o Senhor Deus. Perante todos os teus pecados repugnantes, os teus adultérios desbocados com os teus amantes, os cultos que prestas aos ídolos, os sacrifícios dos teus filhos a deuses, eis o que te vou fazer. Juntarei todos os teus aliados, esses amantes que pecaram contigo, tantos que amaste como os que odiaste. Despir, despir, Despir-te-ei, ou seja, ia despir ela, à frente deles, para que possam ver-te qual és. Castigar-te-ei, tal como se pune uma assassina e uma mulher que quebrou seu compromisso conjugal, vivendo com outros. Ezequiel 16, 35, 16. Por quê? Porque a lei do Deus hebreu previa que mulher adúltera devia ser morta com o seu partícipe. Tanto o homem como a mulher, se pegam em adultério, deveriam ser mortos. Era a lei dos hebreus que dizia isso. Aí por isso que o Deus hebreu está falando isso aí. Ia castigar sua nação e e uma mulher que quebrou, ele disse que comparava ela com uma mulher que quebrou seu compromisso conjugal vivendo com os outros. Certo? Observa a parte final das palavras de Ezequiel. Jeová diz que castigará sua esposa prostituta, assim como se procede com uma assassina e aquela que viola o coito conjugal. Perceba que ele diz que ia fazer isso com a nação, Israel. Ela se comportou como uma mulher que traía seu esposo. Castigar-te-ei, tal como se pune uma assassina, uma mulher que quebrou o seu comportamento, o seu compromisso conjugal vivendo com outro. Ou seja, tem de morrer. Como a lei dizia que era a pedrada, né? Tinha de matar a pedrada, matar a esposa de Jeová, que era simbólica, mas era uma nação. Era uma nação, mas era tida como uma esposa. Pois bem, ele disse que ia matar a esposa, né? Vocês viram lá, que ele disse que ia matar ela, tal como uma mulher que trai o coito conjugal. Podemos acreditar nas palavras de Javé quanto à devida punição de sua esposa? Será que ele vai fazer isso mesmo? Acabar com essa nação? Sua lei determinava que tais mulheres, as mulheres adúlteras, deveriam ser mortas. Para elas não havia perdão.
Na lei de Jeová, esse negócio de mulher trair o marido, não tinha negócio de perdão, não tinha. A solução era a morte, tanto do homem quanto da mulher que fosse pego em adultério. A pena era sempre a execução. Não existia pena de perdão ou uma, uma amenização da situação. Não, tinha de ser morta mesmo. O que diferentemente tentou fazer Jesus lá, né? No livro de João. Embora a passagem seja hoje considerada apócrifa, ou seja, é uma passagem falsa que colocaram lá no livro de João, que Jesus é uma mulher adúltera, é pega e é levada para Jesus. Jesus diz o quê? Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus queria dizer que não se podia matar ninguém quando se tem pecados. Mas a lei não dizia isso. Não dizia que só quem podia apedrejar uma mulher adúltera, pega em adultério, era quem não tivesse pecado. A lei não dizia isso. Ela dizia que a mulher devia ser apedrejada. Ou seja, a mulher devia ser morta. E Jesus querendo salvar a mulher. Tá entendendo? São essas e outras coisas que os judeus mostram, os judeus provam, e os judeus não aceitam que Jesus seja o Messias. Porque o Jesus cristão, ele pregava a violação da lei. Ele nunca pregou o cumprimento da lei. Ele sempre pregava a violação da lei. E o descendente de Davi, entre aspas, ele seria o Messias que ia cumprir a lei, certo? Não ia violar a lei. Jesus, em diversas passagens no Novo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos ele incentivando a violação da lei. Embora se diga que ele veio cumprir a lei, não cumpriu lei nenhuma. Eu fiz até um vídeo falando isso. Mas aproveito e já falo logo um pouco aqui. Então, a lei de Jeová previa a morte do adúltero e da adúltera. Jesus lá no Novo Testamento tentou salvar a adúltera. Ou seja, o pensamento de Jesus lá do Novo Testamento não é o mesmo pensamento do Deus aqui do Velho Testamento. São os pensamentos opostos. Enquanto um pregava a morte sem perdão, o outro queria pregar o perdão, ainda que violasse a lei. Entenderam? Pois bem, a lei exigia a pena de execução pelo pecado de adultério. Não se determinava que tais mulheres deveriam ser castigadas, mas sim executadas. Essa era o espírito da lei. Mas veja o que o Deus corno e apaixonado promete fazer, desmentindo dessa forma suas palavras como também sua própria lei. Você viu que ele disse que ia matar a mulher, do mesmo jeito que uma lei dizia. Mas veja o que, é que ele diz, depois. Para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, ou seja, sua vergonha, quando eu te houver perdoado, quando quando eu te houver perdoado, tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16, 63. Quer dizer, o Deus hebreu voltou atrás. Diz que ia matar a mulher conforme a sua lei. Agora, nessa passagem agora, diz que vai perdoar ela tudo que ela fez, ou seja, ia perdoar o adultério. Ia perdoar o adultério da sua esposa simbólica, e sua lei dizia que devia ser morta, apedrada. Ou seja, nós vemos aí agora que o Deus hebreu não tem moral nenhuma. Ele tanto viola a sua lei, diz que não ia perdoar, e a lei dele dizia que não podia haver perdão. A lei dele dizia que devia ser morta a mulher que traísse o marido. E a nação de Israel diz que via como uma mulher traidora. Mas, no entanto, diz que ia matar a mulher, e agora está dizendo que vai perdoar a mulher. E mostra a violação explícita da sua própria lei. O que faz um corno apaixonado quando sua esposa não para de corneá-lo? O pobre coitado, com medo de perdê-la para os amantes de forma definitiva, prefere perdoá-la
e fingir que nada se passa. Pois é, Jeová fez exatamente isso. Perdoou a esposa adúltera, vagabunda, adúltera, que gostava de rola enormes, só para não perder a adoração dos seus filhos israelitas. Como Deus se preocupava em saber os detalhes sórdidos de uma relação sexual, prostitutas e homens superdotados. E para ele mencionar essas coisas, saber que os egípcios tinham órgãos grandes, né? Então, ele ficava bastante atento a essas relações sexuais que eram cometidas entre prostitutas e egípcios, e entre assírios, né? Eles são, que eles são moral, eles são de moral, né? Que eles são moral. Eles são de moral. Alguém pode extrair de relatos como esse? São essas metáforas ou hebraísmos dignos de serem proferidos por um Deus que se comporta como um qualquer, usando de linguagem chula e reprovável como um mortal qualquer? É essa? Vocês acham que um crente, um pastor, vai ler uma passagem dessa lá no púlpito lá, falando de rola grande e grossa e jorra sêmen igual um cavalo? Você acha que eles vão ler isso? Não vão ler. Nem vai falar isso para um filho. Por quê? Porque a passagem é imoral, é degradante a passagem. E está na Bíblia. Eles vêm falar essa monte de bobagem para a gente, né? Dizer que isso aí é representativo, é figurativo, não é literal, bababá, bibibi, bababó. Mas eles não leem isso, essa porcaria lá, né, nos púlpitos. Nem ensina isso a seus filhos, mostrando o desfavor do Deus hebreu, tá? Com a traição da sua nação, que era mulher simbólica. Tá entendendo? A Bíblia é isso. É cheia de assassinato, imoralidade, crueldade, tudo que não presta na Bíblia. E nessa tudo que não presta não é para você, é para servir de exemplo, para você não fazer, não, é porque a ideia da Bíblia é essa, mostrar mesmo a porcaria, porque esses povos não viam nada disso como algo reprovável. Javé extraía exemplos reais do cotidiano humano e os representava em suas relações com seu povo. Pegava relações imorais que acontecia e comparava entre ele e o povo que ele via como mulher. Veja que Deus idiota. Digo Deus idiota, na realidade é o escritor, né? Os provérbios que iremos ver abaixo nos mostram como os hebreus e seu Deus estavam muito bem familiarizados com os prazeres proporcionados por uma prostituta. Para alguém descrever tão bem uma prostituta como acontece nesses textos, só mesmo se esse alguém fez uso contínuo e em diversas situações de seus serviços. Como o provérbio teria como autor, o suposto autor, Salomão, isso já não serviria de prova de que o que foi dito acima é verdade. Esse rei promíscuo, nós sabemos, em nada era diferente dos reis pagãos, se banqueteou, se saboreou pelo visto dos serviços de belíssimas prostitutas. Aliás, ele tinha suas exclusivas prostitutas, já que a Bíblia diz que ele tinha mais de 300 concubinas. Concubinas são prostitutas, são amantes. Basta você ir a um texto, pegar um dicionário e procurar por concubinas, ou se não se contentar, achar que é mentira minha, pegue. É uma passagem bíblica, vá buscar o significado de concubina no hebraico. E concubina é o oposto da mulher casada, da esposa. Bom, se tem a esposa e tem a concubina é o quê? Uma puta, uma rapariga. Fora as esposas, que era da ordem de 700 mulheres. Isso Salomão, né? Que maravilha de padrão moral para nós, né? E para os reis de sua época, Salomão forneceu, né? Belíssimo. Pois os lábios da prostituta destilam mel. Sabe, da mulher, da prostituta, prazer. E a sua boca é mais macia do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o absinto e agudo como a espada de dois gumes. Ele comparando o homem que se entregava aos prazeres de uma prostituta. E no início parecia algo bom, gostoso, mas no final
vai lhe causar a morte. A pessoa saber que os lábios da prostituta, que os braços de uma prostituta geram tão imenso prazer, ele deve ter passado pelo braço de uma, deve ter saboreado os lábios de uma outra, não é isso mesmo? A Salomão chegar a falar essas coisas assim tão, vamos dizer assim, tão reais, tão vividas, isso é sinal que ele passou por tais experiências. Ninguém fala de algo que não conhece a fundo, né? Por que, filho meu, havias de ser arrebatado por uma prostituta e abraçarias o seio de uma estrangeira? Aqui ele dá a entender que as prostitutas são estrangeiras. Porque cova profunda é a prostituta e o poço estreito é a aventureira. Quer dizer que a prostituta, a mulher aventureira, é, é sinônimo de morte. Desculpem, para te guardarem da má mulher, das lisonjas da língua da estrangeira. Não cobice no teu coração a sua formosura, não te deixes vender pelas suas pálpebras. Pois por causa de uma mulher prostituta, o homem é reduzido a um bocado de pão. E a que é adúltera caça a sua vida preciosa. Poderá o homem tomar fogo no seu seio sem que ardam os seus vestidos? Ou poderá andar por cima das brasas vivas sem que se queime os pés? Assim será com aquele que se chega à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo quem a tocar. Querendo dizer que o cara que se deita com a mulher casada, no final ele vai, ou aquele que comete adultério, no final vai pagar, vai ter um preço alto a pagar. Os hebreus eram tão mau caráter que colocaram como prostitutas nesses provérbios mulheres estrangeiras, como se entre seu meio também não houvesse prostitutas. O interessante é que Jeová mandava que se matasse a mulher adúltera, quando pega em pecados, em desfrute, mas ele era diariamente traído por sua esposa simbólica, a nação de Israel. No entanto, nunca mandou que alguém a matasse a pedradas como ordenava a sua lei. O pobre Deus hebreu, dava tantos conselhos a seus filhos, conforme podemos ver nos diversos provérbios, sendo que ele mesmo estava enlaçado pelos encantos mortais de sua amada prostituta traidora, a nação de Israel. Tomava chifre só a pé e não largava do pé dessa prostituta Israel, chamada Israel. Ou seja, Jeová gostava de chifre. Por que será? Será que Jeová, como seus servos, adora os braços de uma prostituta? Indica que sim. É isso aí, pessoal. Deixa o like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue, comente, acione o sininho. E no próximo vídeo nós continuamos com esse conteúdo que estamos tratando envolve a prostituição entre os hebreus. Até a próxima, pessoal.